E aí, pessoal, bom dia. Dando continuidade no nosso conteúdo na disciplina de clínica cirúrgica, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a contagem dos instrumentais cirúrgicos, tá? A gente falou um pouco sobre a aplicação dos checklists, né? Sobre a importância da aplicação do checklist, e agora a gente vai estar falando sobre a contagem dos instrumentais cirúrgicos, que tudo isso está envolvido na segurança do paciente. Então vamos lá, para as regras importantes. E antes de eu falar as regras, pessoal, esse é um tipo de protocolo, é um tipo de documento que foi criado para estar registrando o número desses instrumentais. Ou seja, a gente vai ter o campo para colocar qual caixa cirúrgica que foi aberta, né, qual caixa cirúrgica que pertence a esse papel, a data que foi utilizada, o CME, que é a Central de Materiais Esterilizados. Vai colocar aqui pra gente, né, nesse campo branco, o número de instrumentais que eles estão mandando para o centro cirúrgico, ou seja, uma caixa possui 18 instrumentais. Então, quando o CME terminou de preparar esse material, ele vai colocar lá 18 peças, encaminha dentro da caixa, né, antes da esterilização, coloca para esterilizar junto e desce. Antes da cirurgia, a gente vai pegar esse papel, conferir quantas peças vieram do CME e vamos contar se realmente o número de peças que o CME fala que está me mandando, se realmente está correto. Então a gente cria uma primeira barreira para saber se o CME cometeu algum erro ou se o número de instrumentais está certo. Depois a gente vai pegar esse papel de novo, contar os instrumentais novamente após a cirurgia, para saber se o mesmo número de instrumentais que eu tinha antes da cirurgia é o mesmo que eu tenho após a cirurgia. Encaminho o material sujo para o CME para ser novamente esterilizado. E no expurgo do CME, que é o local onde eles recebem o material sujo, eles vão contar também esses instrumentais para ver se o mesmo número de instrumentais que eles mandaram ao centro cirúrgico é o mesmo número que está retornando ao CME novamente, certo? Então agora a gente vai para as nossas regras importantes. Como contar os instrumentais cirúrgicos? A primeira regra: os itens incluídos na contagem devem permanecer na sala de operação até o final da cirurgia. Ou seja, todo instrumental que foi contado antes da cirurgia, ele deve permanecer dentro da sala cirúrgica até o final da cirurgia. Porque geralmente vem uma caixa para a gente de 18 instrumentais, mas pode ser que não sejam utilizados os 18 instrumentais, porque a gente tem instrumentais repetidos. Para caso aconteça algum erro, ou para caso a gente precise de duas peças do mesmo instrumental, certo? Então o instrumentador ele pode colocar 10 peças na mesa cirúrgica que vão ser utilizadas e deixar 8 dentro da caixa, para se caso precisar ele pegar esses instrumentais. Então a gente não pode retirar, por exemplo, esses 8 instrumentais da sala cirúrgica antes que a cirurgia acabe. Então eu tenho que tirar todo o instrumental somente quando estiver tudo preparado, certo? Quando estiver tudo pronto para retornar para o expurgo do CME. Segunda regra: abrir as caixas de instrumentais apenas necessárias. Apenas as caixas necessárias devem ser abertas, certo? Então eu devo me certificar de que a caixa de instrumental que eu estou utilizando, que eu peguei no nosso arsenal de material estéreo, é justamente a caixa de material que vai ser utilizada na cirurgia. Porque quanto mais material eu abrir, mais difícil será a contagem e mais fácil será para a gente perder algum desses instrumentais. Regra número 3. Todas as partes soltas de um instrumental devem ser contadas. Exemplo, um aspirador possui 2 partes que você deverá contar como 2 peças. Aqui embaixo está a imagem de um aspirador, que é utilizado em cirurgias. Então, essa pontinha dele superior, a gente tem a haste, né, maior, mais grossa, onde o instrumentador ou o médico vai segurar. E na ponta a gente vai ter um biquinho, que é um pouquinho maior. Vocês conseguem observar aqui, tem um pontinho preto no meio dele. Esse biquinho solta. Então a gente deve contar esse instrumental como 2 peças, porque ele se solta em 2 peças, certo? Então eu vou ter
eu posso ter um instrumental que se divide em 10 peças, que quando a gente desmonta ele vai se transformar em 10 peças. Então a gente deve contar esse instrumental como 10 peças, certo? Tudo que solta, que a gente consegue se parafusar, desenroscar, é contado como 2. Regra número 4, pessoal. Independente de você utilizar apenas 10 instrumentais de uma caixa com 50 peças, você deve contar a caixa inteira. É o que eu havia falado para vocês antes. Vem uma caixa agora com 50 instrumentais, só que eu não precisei usar os 50, precisei usar só 10. Então eu contei a caixa quando ela chegou, me certifiquei que havia 50 instrumentais dentro dela, retirei 10, usei os 10, finalizou a cirurgia. Eu não posso contar somente os 10, tendo certeza que tem 40 instrumentais na caixa, que eu não utilizei. Então, se eu não utilizei, está lá dentro. Mas pode acontecer de alguém pegar, pode acontecer de algum instrumental cair no chão, sem querer, né? Algum inconveniente de alguém utilizar alguma pinça, algum instrumental dentro dessa caixa. Então a gente não consegue ter certeza que os 40 peças que eu deixei dentro daquela caixa continuam dentro da caixa. Então, por mais que eu usei somente 10 instrumentais, eu devo obrigatoriamente contar toda a caixa novamente para ter certeza que eu estou devolvendo ao CME as 50 peças. Certo, pessoal? Regra número 5. Se possível, solicite ao circulante de sala ou a outra pessoa para ser testemunha durante a contagem dos instrumentais. Ou seja, geralmente, pessoal, as salas vão ter, né, 2 circulantes de sala, que geralmente são 2 técnicos de enfermagem. Um técnico, geralmente ele fica como instrumentador, então ele entra na cirurgia, aquele que cuida de todo o instrumental cirúrgico durante o processo cirúrgico. E um técnico fica responsável pela realização de todos os documentos, realizar todos os papéis de admissão, as fichas de controle, né, de material estéreo. Ou seja, o circulante que está atuando como instrumentador, é obrigação dele contar os instrumentais, pois é ele que está utilizando os instrumentais, ele que está cuidando dos instrumentais durante a cirurgia. Só que, se possível, quando a cirurgia for finalizada, que esse circulante que está atuando como instrumentador for contar as caixas, contar os instrumentais, se possível, o ideal é que ele conte esses instrumentais junto com outro técnico, junto com outro circulante, para ele ter uma testemunha de que o número de peças que está sendo enviado ao CME é o número certo, o número que havia anteriormente dentro da caixa. Certo, pessoal? Mas por que isso? Porque da mesma forma que podem ocorrer erros dentro do centro cirúrgico, podem ocorrer erros no CME. Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Então, se tiver uma testemunha, é uma garantia a mais, uma pessoa a mais, né? Para estar ali prestando atenção e contando o instrumental junto com o instrumentador. Então é mais uma barreira que a gente colocaria para ter certeza de que o número de instrumentais está correto. Regra número 6. Se a contagem não for igual à contagem do CME, repita o processo quantas vezes for necessário. E se ainda assim for desigual, informe ao enfermeiro do setor. Por quê, pessoal? Por que é tão importante realizar a contagem desses instrumentais? O principal problema que a gente pode ter é de ficar algum desses instrumentais dentro da cavidade abdominal do paciente, dentro do sítio cirúrgico, né, que é o local onde está sendo realizada a cirurgia. Então, a nossa maior preocupação é essa, de ficar algum instrumental dentro do paciente. A gente deve se preocupar, por exemplo, de algum instrumental ir para a lixeira, por acaso. Às vezes cai sem querer, porque a mesa cirúrgica deve ter uma lixeira perto para o instrumentador ir jogando lixo lá dentro, para manter a mesa sempre organizada. Então, acidentalmente, ele pode jogar algum desses instrumentais ou deixar cair sem que ele perceba. Isso é um problema, porque a gente teria a nossa caixa cirúrgica desinteirada, né? Digamos, ficaria faltando uma peça, um instrumental dentro da caixa cirúrgica. Apesar de ser um problema, não é tão grave quanto a gente esquecer o instrumental dentro da barriga de um paciente, dentro de um sítio cirúrgico. Então,
Se a contagem for desigual à contagem anterior, se você contou 50 peças anteriormente e depois fecha a caixa em 49 peças, medidas devem ser tomadas, pessoal, para garantir que esse instrumental não está dentro do paciente. Então pode ser realizado um raio-x para verificar se esse instrumental não ficou dentro do paciente. Medidas devem ser tomadas. Protocolos são gerados, né, são iniciados para certificar-se que o paciente está em segurança, de que o ato cirúrgico foi completamente seguro. Regra número 7. A primeira contagem deve ser feita enquanto se monta a mesa cirúrgica, ou seja, enquanto está sendo preparada a mesa cirúrgica, você abriu a caixa estéreo, a primeira contagem deve ser realizada ali. Regra número 8. Embora você registre na ficha de contagem o número total de instrumentais da caixa cirúrgica, grave a quantidade de instrumentais cirúrgicos que está na sua mesa. Por exemplo, o mesmo exemplo, a gente pegou a caixa com 50 instrumentais, usamos apenas 10. Então, a gente deve gravar que tem 40 instrumentais dentro da caixa que eu não estou utilizando e tem 10 na minha mesa. Porque a gente já consegue visualizar, durante a cirurgia, a quantidade de instrumental que tem. Se tem 9 instrumentais, não tem nenhum na mão do médico, a gente já pode pedir o outro circulante para verificar a lixeira naquele momento. Se não encontrar, verifica o hamper, que é o local. É como se fosse uma lixeira também, só que onde a gente coloca todos os tecidos, tudo que é campo cirúrgico, é colocado dentro do hamper para ser encaminhado para a lavanderia. Então a gente pode verificar no hamper, pode verificar na lixeira, enquanto o procedimento cirúrgico ainda está acontecendo. Por quê? Se a gente não encontrou, a gente pode comunicar ao médico para ver se não tem nenhum instrumental dentro do sítio cirúrgico, dentro da cavidade do paciente, certo? O que seria mais ideal. Por quê? Não precisaria submeter o paciente novamente ao processo cirúrgico somente para retirar um instrumental que está dentro dele. Então, se a gente consegue já identificar o erro antes do processo cirúrgico finalizar, seria maravilhoso, seria o mais adequado no momento. Regra número 9. A segunda contagem deve ser feita antes do fechamento da cavidade do paciente. Exatamente por isso que eu falei para vocês. Para não precisar submeter o paciente a um novo procedimento cirúrgico para retirada de instrumental. Certo? Regra número 10. Se a contagem final estiver diferente, pare tudo. Revise a cavidade do paciente, os hampers, o lixo. Você tem que achar um instrumental que estiver faltando. Que foi como eu expliquei para vocês agora. Ou seja, se a pessoa, se o instrumentador, ele sabe quantos instrumentais tem na sua mesa cirúrgica e ele percebe que está faltando um instrumental, antes de fechar a cavidade abdominal do paciente, por exemplo, ele já começa a procurar esse instrumental, porque se estiver faltando, se ele não conseguir encontrar, pode ser que esteja dentro da cavidade do paciente. Então é retirada antes do fechamento das paredes abdominais, por exemplo, certo? E a gente tem também, pessoal, além do protocolo de contagem de instrumentais cirúrgicos, a gente tem o protocolo de contagem de compressas, gases e agulhas. As compressas é um tecido maior que geralmente eles usam para secar, né, a cavidade abdominal, secar o excesso de sangue, o excesso de líquidos. Gases, todo mundo conhece. E as agulhas, que são utilizadas para aplicação de anestesia local, por exemplo, para as agulhas que estão nos fios cirúrgicos, os fios que são utilizados para fechar as cavidades, certo? Então a gente teria, por exemplo, um protocolo como esse aqui da imagem, que eu estou mostrando para vocês, onde a gente colocaria o nome do paciente, o tipo de cirurgia que está sendo realizada, o convênio da cirurgia, a data da cirurgia, o nome do profissional que está realizando, né, do médico, e o número do prontuário do paciente. Então aqui a gente já registraria o número de compressas que foram abertas e a gente confere se no final da cirurgia o mesmo número de compressas que foram abertas se bate no final, né? O número de gases, se o mesmo número de pacotes de gases que foram utilizados durante a cirurgia se encontram no final da cirurgia. E o número de agulha, se o mesmo número de agulha que foi utilizado em fios, em aplicação, de qualquer coisa, se o mesmo número de agulha inicial da cirurgia se fecha no final da cirurgia também com a mesma quantidade, certo? As compressas e gases, pessoal, a gente tem o cuidado para não ficar dentro da cavidade abdominal do paciente.
dentro do sítio cirúrgico. As agulhas a gente tem que ter cuidado para não ficar dentro do paciente e para talvez não cair no chão e algum profissional vir sofrer algum tipo de acidente de trabalho, pisar nessa agulha, ou a pessoa da higienização, na hora de recolher o lixo, na hora de limpar a sala cirúrgica, ela pode acabar se perfurando, sofrendo um tipo de acidente com material biológico. Então a gente tem que pensar nesse ponto também, certo? Como que a gente deve contar as compressas cirúrgicas? Os itens devem ser incluídos os itens incluídos na contagem devem permanecer na sala de operação até o final da cirurgia. Mesma regrinha que a gente segue para a contagem de instrumentais. Estabeleça a quantidade de compressas e gases que estarão presentes na mesa cirúrgica, ou seja, 5 unidades de compressa e 10 unidades de gases. Então, a gente vai saber que na mesa cirúrgica deve ter sempre 5 unidades de compressa e sempre 10 unidades de gás. Assim que for utilizado, joga uma compressa no hamper, pega uma limpa e coloca no lugar, para a gente conseguir ter esse controle, certo? Por quê? Se, por exemplo, tem 5 unidades de compressas na mesa cirúrgica, desculpa, tem 4 unidades de compressa na mesa cirúrgica, mas eu não joguei nenhuma no hamper, aonde que está a outra? Pode estar dentro da cavidade do paciente, dentro do sítio cirúrgico, pode ter caído no chão. O importante é que a gente identifique o local que está essa compressa, essas gases, certo? Só para certificar que não está dentro do paciente. Se possível, solicite ao circulante de sala ou outra pessoa para ser seu testemunha durante a contagem, mesma coisa. É muito importante que sempre tenha alguém com você para respaldar o seu trabalho. Não que você não tenha credibilidade, mas se são 2 pessoas contando, a possibilidade de erro é menor. A primeira contagem deve ser realizada enquanto se monta a mesa cirúrgica. A mesma regrinha dos instrumentais. Forre o hamper com o lençol para que as compressas e gases sejam dispensadas neste. O hamper deve ser exclusivo para o uso do instrumentador cirúrgico, ou seja, o instrumentador cirúrgico deve ter um hamper exclusivo para ele. Nenhum outro tipo de tecido utilizado na sala deve ser jogado no hamper do instrumentador. Nesse caso, nós precisaríamos de 2 hampers, certo? Porque isso facilita a contagem de compressas e de gases no final da cirurgia. Jogue as gases e compressas apenas no hamper forrado com o lençol, ou seja, o hamper exclusivo do instrumentador. Obrigatoriamente o instrumentador deve jogar as compressas e gases somente nesse hamper, para não acabar por engano jogando em outro hamper e a gente pensar que tem alguma compressa ou gás dentro do sítio cirúrgico, certo? Conte a quantidade de gases e compressas que você já passou ao cirurgião e que estão propriamente na cavidade do paciente. Passe sempre a gase e a compressa presa em uma pinça. Vamos lá, se a gente tem 10 gases na mesa cirúrgica, eu passei 5 gases para... Desculpa, passei uma gase para o cirurgião. Eu sei que eu tenho 9 gases na minha mesa e eu tenho uma com o cirurgião. Se ele não me devolve essa gase para eu jogar fora, pode ser que ele deixou dentro da cavidade abdominal do paciente, dentro do sítio cirúrgico, certo? E por que a gente sempre dá a gase ou compressa presa em uma pinça? Por que de realizar isso? Porque como a gase é pequena, pessoal, a chance dela ficar perdida dentro da cavidade abdominal do paciente é grande se a gente entregar somente a gase. Mas se a gente entrega a pinça, ela vai estar presa ao instrumental. Então, quando o médico te devolve o instrumental, ele te devolve a gase junto, porque essa gase ela vai continuar presa na ponta do instrumental. E se ele te devolve o instrumental sem a gase, a gente sabe que a gase ficou dentro da cavidade cirúrgica, né? Dentro do sítio cirúrgico. Embora você registre na ficha de contagem o número total de gases e compressas abertas, grave a quantidade que está na sua mesa. Reforçando, a gente sempre deve saber a quantidade de gases e compressas que está na mesa durante o processo cirúrgico. A segunda contagem deve ser realizada antes do fechamento da cavidade abdominal do paciente, antes do fechamento do sítio cirúrgico. Ou seja, basicamente as mesmas regras que se aplicam na contagem de instrumentais de agulhas vão ser aplicadas durante a contagem de gases e compressas.
Se a contagem final estiver diferente, pare tudo novamente, revise a cavidade do paciente, hampers, lixo. Você tem que achar a gase compressa que estiver faltando, certo? Mas, uma vez, reforçando que a gente faz tudo isso, a gente segue todos esses protocolos, que às vezes parece até um pouco cansativo, ou a gente pode pensar que seja desnecessário, mas não são de grande importância. A gente segue todos esses protocolos e rotinas para garantir a segurança do paciente durante o procedimento cirúrgico, certo? Como contar as agulhas e lâminas de bisturi? As agulhas e lâminas de bisturi abertas devem permanecer na mesa cirúrgica até o final da cirurgia. Após utilizados, devem ser separados em uma cuba ou gaze ainda na mesa cirúrgica. Ou seja, a gente deve ter uma cubinha redonda, por exemplo, para estar colocando todas essas agulhas dentro dessa cuba, para que não se perca em cima da mesa, fique agarrado em uma compressa e acabe indo para o lixo. E para garantir que a gente vai descartar no local certo depois, que o número de agulhas utilizadas está ali sendo descartado, e para garantir também que a gente não sofra nenhum acidente com essa agulha, que a gente não se perfure com essas agulhas e lâminas de bisturi. A contagem é feita à medida que os fios são abertos, e a última contagem realizada é após a realização do curativo, certo? Então, de acordo que eu vou abrindo os fios, eu já vou contando as agulhas e colocando dentro da cuba. E, após a realização do curativo, eu realizo de novo a contagem. Ou seja, se eu estou abrindo o fio, entrego para o cirurgião, ele utiliza e depois me devolve a agulha. Eu já coloco na cuba e já vou contando, certo? E depois, então, eu já tenho certeza que não ficou nenhuma agulha dentro da cavidade abdominal do paciente, dentro do sítio cirúrgico, porque estou dando uma agulha por vez e ele está me devolvendo uma agulha para que eu dê a próxima agulha com o fio, certo? Após a realização do curativo, se eu percebi que eu dei 10 fios para o cirurgião e eu tenho 9 agulhas, a gente deve verificar o lixo, deve verificar no chão aonde que essa agulha está, para evitar que ocorram acidentes com material biológico, que ocorram perfurações, acidentes de trabalho. Então, pessoal, é muito importante que a gente reflita sobre a responsabilidade do instrumentador cirúrgico e do circulante de sala, que geralmente são técnicos de enfermagem, ou seja, um dos papéis mais importantes desempenhados durante o processo cirúrgico são realizados por vocês, vai ser realizado por vocês. Então, isso é uma responsabilidade muito grande e que se deve ter muita atenção em relação a isso, porque a gente pode estar colocando a vida de um paciente em risco por conta da contagem errada de instrumental, por conta da contagem errada de gases, compressas, agulhas, lâminas de bisturi, certo? Então, eu ressalto mais uma vez a grande importância dos técnicos de enfermagem durante o processo cirúrgico. Eu coloquei essa imagem aqui só para ilustrar, tá? Claro que não ocorre dessa forma, mas geralmente a gente tem várias pessoas ao mesmo tempo realizando funções diferentes dentro de uma sala cirúrgica. Então, a gente deve ter muito cuidado em relação a isso. Tanto em relação à contagem dos instrumentais, gases, compressas, agulhas, lâminas, quanto a organização da sala cirúrgica em si, prezar pela qualidade do serviço que está sendo prestado, prezar pela segurança tanto do paciente quanto dos profissionais que estarão lá dentro, certo? Então, é muito importante a atuação em conjunto, esse trabalho multidisciplinar durante o processo cirúrgico, onde nós teremos vários profissionais de várias áreas, certo? Onde ninguém é melhor do que ninguém, cada um vai desenvolver o seu papel, dando a importância necessária ao seu trabalho, certo? Ninguém exerce um trabalho mais importante do que o outro na cirurgia. Por mais que seja um médico, por exemplo, realizando a cirurgia, é muito importante que a gente tenha a equipe da limpeza para estar mantendo a sala limpa após a cirurgia e antes da próxima cirurgia. É muito importante que a gente tenha um enfermeiro para ajudar a organizar a sala cirúrgica, organizar o setor. E é muito importante que nós temos vocês os técnicos de enfermagem, para estar ali, realizando um dos papéis mais importantes durante a cirurgia, certo? Que é a parte de instrumentador, que é a parte de circulante. Então, eu espero que vocês entendam essa importância e
Espero ver vocês um dia trabalhando nessa área cirúrgica, tá bom, pessoal? É só isso a aula de hoje, espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem esclarecer alguma coisa, alguma dúvida além do que eu falei, eu estou à disposição para estar esclarecendo essas dúvidas, tá bom? Beijão, fique com Deus e até a próxima aula.